Fala, meu povo, vocês estão bom? Eu estou bom. Muito bom dia a cada um de vocês que me acompanham e que acompanharão. É o seguinte, estou passando aqui hoje para me comunicar com os senhores acerca de outras coisas que eu tomei conhecimento e trazer aos senhores uma informação acerca de algo que tenho refletido durante todos esses dias, para não deixar ninguém aí decepcionado e para não criar expectativas que eu não consiga atendê-las. Obviamente, como eu disse, eu precisei de alguns dias. Eu saí para descansar com as minhas crianças, com a minha esposa, para sair do olho do furacão e tentar me desligar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Haja vista que é necessário esse tempo para minha reflexão. Entretanto, eu não sei se eu consegui de alguma forma atender às expectativas de cada um dos senhores, haja vista a quantidade de mensagens que eu tenho recebido. E já aproveito para me dirigir a vocês e dizer que se porventura eu não respondi alguma mensagem que os senhores tenham me enviado, me enviem novamente. Ontem eu dediquei aí um tempo para dar atenção àqueles que me procuraram, àqueles que me mandaram mensagens de apoio, de carinho, de solidariedade, críticas também, obviamente, mas tenho certeza que eu não consegui respondê-las na sua totalidade, em especial mensagens que me foram enviadas nos directs de Instagram e no Facebook. Eu estou me concentrando em responder aqueles que me procuram através das mensagens enviadas no WhatsApp. E depois, obviamente, eu vou passar para o Instagram, Facebook e YouTube sucessivamente. Mas por hora eu estou me concentrando no WhatsApp para responder aqueles que me procuram. Muito bem, muito aconteceu, sem a menor sombra de dúvidas, muito está por vir. Ontem eu tive acesso à íntegra do processo que culminou na prisão das pessoas que vocês bem sabem, se é que eles podem ser chamados assim, de pessoas, né? E mais uma vez eu tive contato com coisas que sinceramente é de arrepiar até os cabelos que eu não tenho. Eu tenho refletido, sei que precisarei vir a público falar a respeito de uma questão ou outra, de dar aí a minha posição e de responder esclarecimentos que me são feitos. Haja vista que essa operação ela teve início pela força do nosso trabalho, ou seja, fui eu que procurei a promotoria e levei até eles a primeira representação, e fui eu quem foi levando as demais. Além disso, os próximos desdobramentos que com certeza acontecerão, todos derivarão do início que tivemos na primeira representação. Espera só um pouquinho, filhinho. Olha, mesmo o papai te dá atenção, tá bem? Então eu tenho muito ainda para dizer, só que o propósito do nosso trabalho é entregar valor à população guapeense. E o primeiro grande passo, eu tenho certeza que foi dado através do desfecho que teve na Operação Trem da Alegria. Como eu disse, outros desdobramentos virão e, obviamente, vocês estarão me questionando a respeito de um assunto ou de outro. Eu não tenho a ideia exata de tudo que aconteceu. Eu estou tendo agora que estou tendo acesso aos autos, que são públicos, na verdade, né? Então, a minha atuação ela se restringiu a levar informações. A promotoria nunca me colocou lá dentro para dividir informações comigo de maneira privilegiada ou tá me questionando a respeito de qual caminho eu entendo que é melhor tocar. Não, isso não existiu e com certeza nunca acontecerá. A equipe que trabalhou esse processo é uma equipe composta por gente profissional, que tem ética, e isso não caberia a eles estarem fazendo. Então a minha atuação se restringiu até um determinado ponto. De um ponto para lá eu não passei e não passarei sem sombra de dúvida. A questão é que nós estamos aí em plena pré-campanha. Eu já disse aos senhores que
que me coloquei à disposição de vocês. Eu já falei a respeito das possibilidades que o nosso grupo terá de oferecer bons nomes para que vocês realmente possam compor os integrantes da representatividade política municipal. E eu não posso ficar dedicando todo o meu tempo para falar a respeito de algo que já aconteceu, que já está escrachado. Eu passei 3 anos, basicamente, pontuando aos senhores as informações sem que comprometesse, obviamente, a operação e dizendo aos senhores que eu tinha certeza que algo grande aconteceria. Então, entendo e imagino que os senhores também entendam que tenha ficado enfático que tudo que eu falei no decorrer desses anos seja verdadeiro. E eu não quero ficar aqui me concentrando em falar acerca de crimes cometidos, de possíveis atos ilícitos cometidos, porque se eu tomar essa linha, eu vou passar esse período, que é um período delicado e que, na minha leitura, ele deve ser um período propositivo para que nós, eu digo nós, Thiago Câmara, o grupo que apoia o nosso projeto, entreguemos propostas de melhorias efetivas para vocês. Quais sejam? Agora está na hora de nós desenharmos, olha, o que vai ser importante de ser feito para que nós consigamos conseguir pleonasmo e redundante, para que nós consigamos mais recursos para ser investido na educação, para que nós consigamos recursos para melhorias na infraestrutura das estradas municipais, para que nós consigamos recursos para fazer o que nunca foi feito. E, além de tudo, para que nós consigamos pessoas e meios para corrigir toda essa bagunça. Porque não vai adiantar eu ficar aqui em live destilando a minha cólera, que naturalmente ela virá, porque é simplesmente revoltante ver tudo que aconteceu. Mas se eu me concentrar aqui em ficar falando o quão canalhas essas pessoas que estiveram envolvidas e outras que os senhores ainda conhecerão, obviamente, em breve, com toda certeza, e novamente não porque eu tenha, não, é porque é natural. Isso é tão óbvio quanto a água que nós consumimos. Foi só o começo, isso foi só um primeiro passo dado por agentes da justiça em busca de justiça. Outros virão. Então não quero ficar aqui concentrando a minha energia, tomando o tempo de vocês para me ouvir dizer que aquelas pessoas são canalhas. Isso eu já mostrei. Para me ouvir dizer que existe corrupção na política municipal guapiense. Isso eu já mostrei. Estou recebendo questionamentos aqui acerca da postura do prefeito interino e eu não quero me concentrar nisso, basta vocês terem um pouco de atenção. Eu ainda respondo e espero ser a última resposta que eu tenha que dar nesse sentido. A priori eu ainda tive um pinguinho de esperança. Por quê? Porque obviamente é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz, diferente do outro que foi preso. Mas saiu um bandido preso do município e infelizmente eu já vi um outro bandido entrar com um tapete vermelho estendido para que ele caminhasse. E eu não vou ficar aqui arguindo qual é o nome do bandido, isso daí cabe a vocês agora entenderem. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A partir do momento que os senhores entenderem, enxergarem que pessoas de conduta duvidosa estão caminhando junto comigo, não me deem mais credibilidade. Então eu não posso ficar aqui concentrado em mostrar o óbvio para os senhores mais, e eu não quero mais fazê-lo. Então eu virei em uma próxima live melhor fundamentada, com uma pauta pré-programada para dizer aos senhores alguns detalhes que ainda não estão públicos, apesar de já estarem públicos pelo acesso aos autos que advogados conseguem. Mas não serei eu a ficar compartilhando isso daí em redes sociais. Peço desculpas, mas eu não quero fazê-lo. Então farei sim uma live estruturada, se possível com a participação de outras pessoas, para que nós possamos conversar e levar aos senhores alguns detalhes que ainda
permanecem ocultos. E eu digo ocultos não por força de nenhuma instituição, ocultos porque nem todo mundo tem habilidade e consegue buscar e digerir tanta informação quanto temos hoje para ser digerida. Muito bem. Hoje, em especial, eu quero deixar aqui, além de tudo que eu já arguí, o meu muitíssimo obrigado. Já fiz uma vez e entendo que nunca será suficiente para agradecer a cada um de vocês que acreditaram e acreditam no nosso propósito. E, em especial, eu preciso agradecer os heróis, parte deles anônimos, e no que depender de mim continuarão, porque eu dei minha palavra que eu nunca traria exposição a quem me ajudou a conseguir informações para desmantelar essa quadrilha, e foram muitas pessoas. Pessoas que estavam ligadas intrinsecamente na estrutura do poder público, que falavam: Tiago, eu não aguento mais, isso está errado, toma, leva para o Ministério Público. Tiago, aqui ó, tem esse desvio de finalidade que foi feito nessa secretaria, eu tenho documentações, eu só peço que você não dê publicidade ao meu nome. Toma, leva aí, toma providências. Então, palavras não seria suficiente, eu gostaria do fundo do meu coração poder externar o nome de cada um, mas conforme vocês me pediram, eu não farei, porque palavra dada minha é palavra cumprida. E eu não os colocaria em uma situação que vocês não me autorizassem. Então eu deixo aqui público, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. Muito obrigado do fundo do coração. Nunca é muito agradecer as inúmeras vezes que eu precisei de ajuda, onde eu sei que parte do grupo aí dessa turma que está presa continua ainda me destilando bile, me destilando ódio e proferindo ataques e críticas que eles não têm a menor fundamentação para fazê-la. E o que eu quero dizer é: cada um de vocês que chegaram na porta da minha casa e me levaram R$50, cada um de vocês que me fizeram um pix, cada um de vocês que tiveram certeza que eu estava trabalhando e que me ajudaram de forma monetária, de forma financeira, sem ter certeza exata qual seria o fim que eu estaria utilizando esse recurso. Sabiam, mas não sabiam exatamente do que se tratava, e mesmo assim os senhores me ajudaram, e não foi uma ou foram duas vezes. Vezes que eu estava folgado, porque inúmeras foram as vezes que eu me desloquei de Guapé sem que ninguém soubesse. Isso custa gasolina, custa pneu, custa o meu tempo, custa o tempo de serviço que eu poderia estar trabalhando com as minhas abelhas para colocar meu provento em casa e que eu não fiz para poder estar servindo vocês. E vocês não tinham ideia do que eu estava fazendo e mesmo assim vocês contribuíram. Então eu não poderia nunca deixar de dizer muito obrigado a vocês que acreditaram e que contribuíram, enfiar a mão nos próprios bolsos para entregar dinheiro a um político e acreditar em um político. Isso simplesmente me traz uma alegria tremenda. Entendo que não seja importante ficar aqui reforçando aos senhores, porque com certeza cada um de vocês sabem, mas eu nunca utilizei um centavo desse dinheiro de forma inescrupulosa. Cada centavo desse dinheiro ele foi utilizado para suprir a necessidade que eu tive para permanecer em pé e levar as informações cruciais para as autoridades que tinham e têm poder para desmantelar essa quadrilha. Então vocês fizeram parte disso. Para quem ainda, o Tiago é muito corajoso, foi o Tiago que fez. Não, pelo amor de Deus, não usem nunca o singular, porque não fossem vocês, eu teria sucumbido lá atrás. Houve momentos que eu fui carregado, houve momentos que eu falei assim: não, eu não aguento mais, não dou conta, eu vou ter que parar. Eu fiquei doente. E vocês me carregaram, vocês me acolheram, vocês sorriram e vocês choraram comigo. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado. E eu vou finalizar trazendo a público, obviamente, porque já ficou público, algo que aconteceu e que eu tinha dado a minha palavra para ele e mantenho. A questão é que isso já ficou público e ele ficou muito preocupado, como eu também fiquei, como eu também estou. Uma das pessoas que foi a peça crucial e que serve de exemplo para mostrar para cada um de vocês que todos nós precisamos
alimentar as nossas proles, que todos nós precisamos cumprir com as nossas obrigações financeiras, que às vezes nos vemos amarrados em um meio que nós não concordamos, mas pela necessidade de alimentar as nossas crianças, às vezes nos submetemos a estar naquele meio que não gostaríamos de estar. Eu estou falando do Marcelo, assessor de projetos do nosso município. Marcelo, um menino de ouro, que obviamente no início, sei que não fui visto com bons olhos por ele, pela família dele, mas naturalmente no decorrer dessa caminhada, aonde ele enxergou com muita rapidez o propósito do nosso trabalho, além de ele ter acreditado nisso tudo que nós estávamos fazendo, ele teve uma coragem gigantesca de se colocar à disposição e falar: Tiago, se você conseguir, pode falar com o Ministério Público que eu estou disposto a depor. E ele sabia muito. Então ele utilizou da coragem, do bom coração e da inteligência que ele tem, porque é um excelente servidor público. Eu deixei isso público inúmeras vezes, mesmo nunca tendo relação com ele, e obviamente terei, e isso se fortalecerá. E eu digo relação de amizade. Eu e Marcelo nunca fomos amigos de sentar, eu na casa dele, ele na minha casa, de irmos para um bar tomar cerveja, apesar de ele não beber mais, né, ter seguido um caminho aí muito bonito, diga-se de passagem. Nós nunca tivemos essa relação, mas eu não posso deixar aqui de externar e mostrar para vocês que ele fez parte e ele foi peça crucial para que esse sistema viesse à ruína. O depoimento dele enriqueceu e trouxe elementos extremamente importantes para que o Ministério Público e o GAECO conseguissem desmantelar essa quadrilha. Óbvio que tem um grande amigo meu que também depois, mas vai ficar público, mas ele me pediu e eu não quero trazer aqui a público agora, mas eu deixo aqui a minha gratidão a ele também, como deixo a tantas outras pessoas que consegui convencer de que essa era a forma correta de agir, de que esse era o caminho certo, de que em se colocando à disposição da justiça para ajudá-los, a justiça seria feita. Então essas pessoas são verdadeiros heróis e heroínas, e eu sou e permanecerei eternamente grato a cada uma delas. Eu finalizo por aqui, vou tomar meu café, comer o meu pãozinho aqui, tomar o meu suco de uva, que acordamos tarde, a minha esposa não fez aqui o nosso café, e quero agradecer aqui a cada um de vocês mais uma vez, que me acolheram, que me abraçaram e que me abraçam. Muitíssimo obrigado. Me perdoem não citar nomes, se eu fizer, com certeza eu esquecerei e eu não quero ser injusto com ninguém. Coloquei um post para reflexão dos senhores ontem em um dos stories que eu publiquei de Facebook. Estou na casa de um grande amigo, de um irmão que a política me presenteou, e aqui de fundo está essa imagem, esse quadro lindo, e esse animal sempre me trouxe uma reflexão muito forte. Ele não sabe a força que tem na maioria das vezes, ele não entende o quão poderoso e quão forte ele é. Temos aí o leão como rei da selva, mas será que o leão realmente é o verdadeiro rei da selva? E além disso tudo, esse animal ele tem um instinto de família, de grupo, tal qual pouquíssimos outros têm. Então eu deixo com vocês a reflexão. E aí, vocês sabem a força que cada um de vocês tem? Você sabe exatamente até onde você pode chegar? Isso é importante que vocês pensem, porque diversas vezes eu imaginei que não conseguiria. Então, muitas das vezes nós temos a força de um elefante, mas não acreditamos que é possível. A partir do momento que a gente passa a acreditar, coisas realmente acontecem. Grande abraço, fiquem com Deus e vamos retomar o controle.